Olá, queridos amigos! Que alegria ter você aqui hoje! Você sabia que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar grandes feitos? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, a história de Ester. Uma jovem comum que, com coragem e fé, se tornou a heroína de todo o seu povo. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre como Deus cuida de nós, até nos momentos mais difíceis. Vamos juntos conhecer essa história incrível. Nos dias de Assuero, o poderoso rei da Pérsia, que governava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, um grande evento mudou os rumos da história. O reinado de Assuero era majestoso, e ele governava do seu trono real na cidade de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, Assuero decidiu mostrar toda a riqueza e esplendor de seu reino. Ele organizou uma grandiosa festa que durou 180 dias. Era um evento para exibir o poder e a glória do seu vasto domínio. Quando esses dias terminaram, o rei ofereceu ainda uma outra festa, desta vez para todo o povo que vivia na cidadela de Suzã, do maior ao menor. Essa celebração durou 7 dias e foi realizada no pátio do jardim do Palácio do Rei. O local estava decorado com cortinas de linho branco e azul, amarradas com cordões de púrpura e presas em argolas de prata sobre colunas de mármore. Havia sofás de ouro e prata colocados sobre um piso de mosaico feito de alabastro, mármore, madrepérola e pedras preciosas. O vinho fluía abundantemente, conforme a generosidade do rei, e cada pessoa podia beber à vontade, pois havia uma ordem explícita para que ninguém fosse obrigado a nada. Enquanto isso, a rainha Vasti, esposa de Assuero, também oferecia uma festa para as mulheres no Palácio Real. As celebrações de ambos eram grandiosas, mas o destino tinha reservado um momento inesperado que mudaria tudo. No 7º dia da festa, quando o coração do rei estava alegre por causa do vinho, ele ordenou que seus 7 eunucos trouxessem a rainha Vasti à sua presença, usando sua coroa real, para que ele pudesse mostrar sua beleza aos seus convidados. Contudo, Vasti se recusou a atender ao chamado do rei, o que enfureceu Assuero e o deixou indignado. Após consultar seus conselheiros, que temiam que a atitude de Vasti encorajasse outras mulheres a desobedecerem seus maridos, Assuero decidiu destituí-la de sua posição como rainha. Após a destituição da rainha Vasti, os conselheiros do rei Assuero sugeriram que jovens virgens e belas fossem reunidas em todo o vasto reino, para que o rei escolhesse sua nova rainha. Entre as jovens levadas ao palácio estava Hadassa, também conhecida como Ester. Ela era uma jovem judia, bela e de boa aparência, criada por seu primo Mordecai, pois havia perdido seus pais ainda na infância. Mordecai era um homem fiel a Deus, que vivia em Suzã, a capital do Império Persa, e cuidava de Ester como se fosse sua própria filha. Quando o decreto do rei foi emitido para buscar as jovens mais belas do reino, Ester foi levada ao palácio. Mordecai a aconselhou a não revelar sua origem judaica, e Ester, obediente, seguiu suas instruções. No palácio, Ester encontrou favor diante de Hegai, o encarregado das mulheres do harém. Ele se agradou dela e providenciou tratamentos de beleza especiais, além de oferecer a melhor acomodação entre as jovens. Ester era diferente. Destacava-se não apenas por sua beleza, mas por seu caráter humilde e gentil. As jovens passavam por um processo de preparação que durava 12 meses. Durante 6 meses, recebiam tratamentos com óleo de mirra e, nos outros 6 meses, usavam perfumes e cosméticos refinados. Após esse período, cada jovem podia se apresentar ao rei, levando consigo tudo o que quisesse para impressioná-lo. Muitas exageravam, carregando joias luxuosas e adornos para chamar a atenção. Ester, porém, escolheu não depender de ornamentos extravagantes. Ela seguiu o conselho de Hegai, usando apenas aquilo que ele sugeriu. Sua simplicidade e graça natural conquistaram a admiração de todos que a viam. Quando chegou a vez de Ester, ela conquistou o coração do rei Assuero. Ele a amou mais do que todas as outras mulheres e colocou a coroa real em sua cabeça, fazendo dela a nova rainha da Pérsia. Enquanto isso, Mordecai, que permanecia atento às portas do palácio,
ouviu sobre uma conspiração contra o rei. 2 oficiais do palácio, Bigtan e Teres, planejavam assassinar o rei. Mordecai informou Ester, e ela revelou o plano ao rei, dando crédito a Mordecai. A trama foi investigada e os conspiradores foram enforcados. Essa ação foi registrada no livro das Crônicas do Reino, mas Mordecai não recebeu nenhuma recompensa imediata. Naquele tempo, Hamã, um alto oficial do rei, foi promovido a uma posição de grande poder. O rei ordenou que todos os servos se curvassem diante de Hamã, mas Mordecai se recusava. Ele não podia se curvar diante de um homem, pois sua lealdade era, acima de tudo, ao Deus de Israel. Isso enfureceu Hamã, que ao descobrir que Mordecai era judeu, decidiu não apenas destruí-lo, mas exterminar todo o povo judeu no império. Hamã, então, aproximou-se do rei e disse: Há um povo espalhado e separado entre os povos em todas as províncias do teu reino. Suas leis são diferentes das de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei deixá-los viver. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição desse povo, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos tesouros reais. O rei, confiando em Hamã, deu-lhe o anel real como sinal de autoridade e respondeu: O dinheiro é teu e o povo também. Faz o que te parecer bem. Assim, Hamã emitiu o decreto, escolhendo o dia por sorteio, o Pur, para exterminar os judeus no 13º dia do 12º mês. Quando Mordecai soube disso, rasgou suas vestes, colocou pano de saco e cinzas e lamentou publicamente. Ele enviou uma mensagem a Ester, pedindo que ela intercedesse junto ao rei por seu povo. No entanto, Ester temia, pois ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, sob pena de morte, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro. Mordecai respondeu a Ester com palavras que a desafiaram. Não pense que por estar no palácio você escapará. Se você ficar calada neste momento, socorro e livramento surgirão de outra parte, mas você e a casa de seu pai perecerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ester decidiu agir, mas pediu que Mordecai reunisse todos os judeus de Susã para jejuarem por ela durante 3 dias. Ela e suas servas também jejuariam. Após o jejum, Ester se apresentou ao rei, arriscando sua vida. Quando o rei a viu, estendeu o cetro de ouro, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou qual era o seu pedido, e Ester, com sabedoria, convidou o rei e Hamã para um banquete. No primeiro banquete, o rei perguntou a Ester qual era o seu pedido, garantindo que daria até metade do reino, se ela desejasse. Ester, no entanto, pediu que o rei e Hamã viessem a outro banquete no dia seguinte, onde ela revelaria seu pedido. Hamã saiu do primeiro banquete cheio de orgulho, acreditando que estava sendo honrado. Mas, ao ver Mordecai que continuava sem se curvar, sua alegria transformou-se em raiva. Ele contou à sua esposa Zeres e aos amigos sobre sua frustração, e eles o aconselharam a construir uma forca alta para enforcar Mordecai. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir e pediu que o livro das crônicas fosse lido para ele. Ao ouvir sobre como Mordecai havia salvado sua vida, o rei percebeu que Mordecai nunca tinha sido recompensado. Na manhã seguinte, o rei perguntou a Hamã o que deveria ser feito para honrar um homem a quem o rei desejava exaltar. Hamã, pensando que o rei se referia a ele, sugeriu que o homem fosse vestido com roupas reais e conduzido em um cavalo do rei pela cidade. O rei ordenou que Hamã fizesse isso por Mordecai. Humilhado, Hamã obedeceu, conduzindo Mordecai pelas ruas de Susã. No segundo banquete, Ester revelou ao rei que ela e seu povo estavam prestes a ser destruídos. Ela disse: Se eu tivesse sido vendida apenas como escrava, eu teria ficado calada, mas estamos destinados à morte. O inimigo não tem consideração pelo dano que isso causará ao rei. O rei perguntou: Quem é esse homem? Onde está quem teve a ousadia de fazer tal coisa? Ester respondeu: O adversário e inimigo é este malvado Hamã. Furioso, o rei saiu para o jardim, e Hamã, desesperado, lançou-se sobre Ester para implorar por sua vida. Quando o rei voltou e viu Hamã junto à rainha, interpretou a cena como uma tentativa de forçá-la. Isso aumentou sua ira,
e ele ordenou que Amã fosse enforcado na forca que ele havia preparado para Mordecai. Embora o decreto inicial não pudesse ser revogado, o rei autorizou que os judeus se defendessem de seus inimigos. Quando o dia marcado chegou, os judeus, com a ajuda de Deus, derrotaram seus adversários. Esse livramento foi celebrado com grande alegria, e a festa de Purim foi instituída como um memorial dessa vitória. Durante o Purim, os judeus lembram o livramento de Deus, leem a história de Esther, compartilham presentes e ajudam os necessitados. Essa foi a incrível história de Esther. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias edificantes e compartilhe com quem você ama. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e nos vemos na próxima história.